Obrigado, podem se assentar. E eu gostaria ainda de usar estes poucos minutos que temos para falar da palavra de Deus, e eu convido vocês a abrir Mateus capítulo 1, verso 1, e vamos seguir aí neste texto para que nós possamos compreender que existem obstáculos impossíveis para nós os seres humanos, mas para Deus não existe nada impossível. Nós oramos pela cura da irmã Líbia e hoje ela está totalmente curada. Não existe nada impossível para o nosso Deus, da nossa maneira, da maneira como pensamos, imaginamos ou não, independente. A resposta de Deus não ser da maneira como você espera, não pressupõe que Ele não respondeu. Deus está ao todo tempo, Ele não tente imaginar como é que Ele ouve tantas orações, tantos quartos, com portas fechadas, pessoas orando. Ele está te ouvindo. Quarta-feira você precisa compreender, no culto de quarta-feira, ali quando Deus aponta para Paulo, ali orando, e Ele disse ali para Ananias, Ele está orando, Ele está vendo a sua oração, Ele está entendendo, Ele está contando suas lágrimas. Não desista. E aqui em Mateus capítulo 1, verso 1, registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou quem, gente? Isaac gerou quem? Jacó gerou? E seus irmãos. Judá gerou? Pérez e Zerá. Vocês não estão acompanhando não na Bíblia? Judá gerou? Cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou? Esrom gerou? Quem foi Arão? Irmão de? Bom. Arão gerou? Aminadab gerou? Naasson gerou? Salmão. Lembra quem foi Salmão? Salmão gerou? Esse é, hein? Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou? Cuja mãe foi Ruth. Obed gerou? Jessé gerou? 14 gerações que durou provavelmente de 800 a 900 anos. É interessante que a genealogia de Jesus, passando por Abraão e agora passando por Davi, depois na próxima sequência genealógica, as próximas 14 gerações que vai de Davi até o exílio babilônico, e depois as outras 14 gerações que vai do exílio babilônico até o nascimento de Cristo. É interessante que a genealogia de Abraão até Jesus, ela passa por 3 compostos de gerações que duraram 14 gerações, e com tempos, esse primeiro composto de 14 gerações durou de 800 a 900 anos, e na sequência 400 anos, a segunda, e a terceira aproximadamente 600 anos. E no verso 17 então diz assim: assim, ao todo houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio da Babilônia, e 14 do exílio até Cristo. Então não sou eu que estou dizendo, é a própria palavra que está mostrando. E é interessante entender por que Mateus estava enfatizando, esta genealogia, porque os judeus eram sem dúvida muito numerológicos, trabalhava muito com a numerologia, com o número 7, e enfim. Mas o importante é que parece que Deus programou a coisa tão perfeita, e aquilo veio acontecendo perfeitamente bem. Mas dentro deste primeiro composto genealógico, vamos entender que existiram obstáculos impossíveis, sim ou não? Obstáculos impossíveis. Principalmente nessa primeira sequência de 14 gerações, nós percebemos que aqui tem alguns nomes interessantes, como de algumas mulheres. Então nós já estamos chegando aí no Dia Internacional da Mulher, então em honra às mulheres, nós já estamos aqui com alguns nomes. O Dia das Mães, que é mulher também, mãe é mulher, não é? Então eu não errei, fica rindo de mim. Dia Internacional das Mães Mulheres, ou das Mulheres Mães. Ai, meu Deus, só falta me cancelar agora por causa disso.
Gente, olha só. Então tá, o Dia das Mães, tá? Então, e que foram mães, né? Acho que eu queria dizer exatamente isso, né? Tamar, Raabe e Ruth. Tamar, uma cananeia. Ruth, uma moabita, né? Raabe também uma cananeia. Mas observando em especial essa figura, esse personagem, Ruth. Ruth, ela entra na história bíblica devido a um obstáculo que Noemi, seu esposo, seus filhos estavam passando. Era um obstáculo, era um problema, era um deserto. Conversando com um colega agora mais cedo, ele disse assim: olha, pastor, desertos não é para destruir, deserto é para curar. E saiba de uma coisa, é lugar de passagem. E um dos desertos que deve ser lugar de passagem, Maressa, Lucas, familiares, Vilmar, né? É Vilmar? Vilmar e a esposa, como é que é o nome da esposa mesmo? Zuleide. E ao lado da Maressa, qual que é o nome? Rayane. Tayane. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que o deserto, ele é lugar de cura. E ele tem que ser lugar de passagem. E um dos desertos que precisa ser um lugar de passagem, isso os judeus nos ensinaram muito bem ali no processo de luto que eles passavam. Então o luto é um deserto, e ele tem que ser lugar de passagem. Sabe por quê, Maressa? Sabe por quê, Lucas? Porque a Ana Líbia precisa de você. Porque o Emanuel precisa de você. Sarinha, né? O Keniel. Então, eles precisam de vocês fora do deserto, do luto. Então, nós temos que entender, acho que foi a Alzira que me falou, uma vez, como ela fez para... foi você que me disse isso, né? Que você estava vivendo um momento de luto, é você mesmo ou alguém? Você estava vivendo um momento, a gente conversa com tanta gente que a gente fica assim, será que eu não estou falando besteira, né? Estava vivendo um momento de luto, de repente você falou, daqui para frente... o Espírito Santo que... Cadê? Dá aqui, ó, o microfone aqui, ó. Como é que foi? Só para a gente entender esse processo. Gente, entenda, nem todo mundo vai tentar ser igual. Mas é um testemunho que ela trouxe e eu acho que cabe agora. A minha mãe faleceu... Abre aí, Júlia. Tá ligado, Alzira? Vê aí. Tá. A minha... Som. Vermelho, vermelho, vermelho. Amém. Vermelho, acho que é de cá, Júlia, é o terceiro. Som. Eita, nós. A minha mãe faleceu há 3 anos na Bélgica. E eu fui no velório dela na Bélgica. E lá a gente vela por 5 dias. Só que no caso da minha mãe foi um pouco mais complicado, porque como a despesa dela já estava muito alta, já estava em 80 mil euros, nós entramos com um pedido na assistência social para eles poderem pagar essa dívida para nós podermos sepultar minha mãe. Então eu velei minha mãe por 10 dias. Por 10 dias nós íamos numa salinha que parecia um quarto, era um quarto, tinha uma cama, eles colocavam a minha mãe lá. Por 20 minutos a gente velava a minha mãe todos os dias, durante 10 dias. Então foi torturante, foi terrível, foi muito dolorido. Eu falava assim, gente, ó, minha mãe não está lá, minha mãe já está no céu. Então assim, a gente vai chegar lá assim, só está o corpo. Balela, eu chegava lá, eu desmoronava, eu queria... Era terrível. Eram 20 minutos de muita dor, eram 20 minutos terríveis. E nessa época eu estava morando no Maranhão. Então eu velei minha mãe por 10 dias e sepultei a minha mãe no domingo e na segunda-feira eu vim embora. E eu vim sofrendo muito, porque eu e minha mãe éramos muito parceiras. Eu casei com 30 anos, os meus irmãos casaram tudo novinho, com 17, 18, ficou só eu e ela, até eu fazer os 30 anos. E quando eu vim sofrendo muito naquele voo, foram acho que 10 ou 12 horas de voo. Quando eu coloquei o pé no Maranhão, eu escutei nitidamente a voz do Espírito Santo. Ele falou comigo assim, Alzira, se você quiser passar pelo luto, você pode e eu vou passar com você. Mas se você não quiser passar pelo luto, eu tiro agora. Aí eu disse para ele, eu não quero passar pelo luto. Na mesma hora o Espírito Santo arrancou toda a dor, todo o sofrimento, toda a angústia que eu estava sofrendo. E nunca mais
eu senti a dor do luto. Eu sinto saudade, porque minha mãe era minha parceira, eu falava com ela todos os dias. Então eu sinto muita saudade, mas o luto foi embora. Então assim, eu sou feliz pelo tempo que minha mãe esteve comigo, eu sou feliz por tudo que ela fez por mim, eu sou feliz pela mãe maravilhosa que eu tive, mas eu não tenho dor pela partida dela. Então se vocês, que eu sei que o luto dói no profundo, mas se vocês não quiserem passar pelo luto, pede para o Espírito Santo que Ele arranca essa dor, e essa dor vai embora, e você vai lembrar só com muita alegria de todo o tempo que o Senhor permitiu que ela estivesse do lado de vocês. Então é um testemunho vivo. Minha mãe faleceu tem 3 anos, saudade não diminui, gente, mas é uma saudade boa, é uma saudade de entender que ela foi preciosa para Deus e cuidou da gente enquanto ela esteve aqui. Aleluia. Amém. Obrigado, Alzira, ótimo. Bom que eu lembrei disso há tempo. Eu acredito que tem todo sentido essa palavra hoje. E entenda, isso é individual. Gente, os obstáculos, os problemas, eles muitas vezes são inevitáveis. A maioria dos nossos problemas são inevitáveis, porque não depende apenas de nós. Aquilo que não depende apenas de nós, apenas da gente, apenas do meu controle, muito provavelmente vai surgir um problema causado por alguém ou algo fora ali do meu controle. Então, os problemas são inevitáveis. O luto é inevitável. O deserto é inevitável. Paulo, quando foi para o deserto, e ali ele foi sendo curado, e ali ele foi sendo transformado, e ali ele usou o deserto como um local de passagem, um local de análise, de uma análise mais introspectiva, aquilo que acontece nesses momentos de tristeza, de angústia. Então, deserto não é lugar para nós ficarmos. O problema, o deserto, o luto é inevitável, mas é voluntário eu querer permanecer lá. Eu quero permanecer, eu quero continuar. Aí você fala assim, mas como alguém pode querer? Gente, até de forma inconsciente, tem pessoas que desejam permanecer no problema para continuar sendo alvo de ajuda, de autoajuda, eu estou tentando lembrar o termo aqui, quando a pessoa clama por esqueci o termo. É tipo isso. A pessoa necessita de autocompaixão, automisericórdia, exatamente. Então, eu conheci sim pessoas que elas queriam, elas preferiam permanecer no deserto, e aí eu já tiro a questão do luto, nada disso, estou falando de deserto, estou falando de obstáculos, de problemas, e às vezes as pessoas queriam permanecer naquele problema, naquele deserto, naquela dor, por causa da automisericórdia, da autocompaixão, gigantesca, excessiva. Por quê? Eles falam assim, mas por que certas mulheres sofrem violência nas mãos de seus companheiros, e alguns chegam a dizer, parece que gosta. Ouvindo uma psicóloga, ela disse assim, não, elas não gostam. Quem gosta de violência? Elas não gostam. Ela falou uma coisa que eu nunca esqueci, eu ouvi isso há muitos anos atrás. Ela falou assim, elas não gostam. Só que elas são tão carentes, tão complacentes, de automisericórdia, de autocompaixão, tão carentes de atenção do seu marido, do seu companheiro, namorado, seja o que for, que o único momento que elas encontram a atenção daquele companheiro é no momento em que ele está usando aquele momento para agredi-la. Ela entende que naquele momento ela tem toda a atenção dele. Pesado, né? Isso é consciente? Não, isso é inconsciente, gente. Sabe por que isso acontece? Porque ela acredita que ela não vale mais do que aquilo que ela merece. Isso que eu estou dizendo é o que a ciência tem mostrado, porque as famílias às vezes olham para esses casos e falam assim, como pode permanecer? Então entenda, a oração
é necessária para libertar uma pessoa dessa do cativeiro, porque ela não olha para si como alguém de valor, ela olha para si como alguém que merece apenas aquilo. E sabe de uma coisa? Às vezes eu vejo pessoas escravas do pecado, e parece que elas não se importam, porque elas acham que o que elas valem é aquilo, o que elas merecem é aquilo, porque não entenderam que, lá no princípio da palavra de Deus, Deus diz que o homem foi criado à imagem e semelhança do Criador, e que nós hoje devemos cumprir com este propósito, sendo criados à imagem e semelhança de Deus, e nós temos muito valor, apesar das provas, lutas e dificuldades. Deus está olhando para você em especial, que olhou para o Calvário, que olhou para a cruz, aceitou o sacrifício de Cristo. Deus olha para você e vê em você um diamante lapidado, uma pedra preciosa, um ouro, algo de muito valor, só que você ainda não consegue olhar para si e reconhecer que você vale mais do que todo esse mundo reunido, pois você tem uma alma. Não aceite nada menos do que aquilo que Deus tem para oferecer para você, você merece. Então nós vemos aqui os obstáculos impossíveis de serem superados dentro da genealogia de Jesus, e quando nós vamos ali a Ruth, uma das que passou pela genealogia de Jesus aqui, uma moabita. Sabe quem eram os moabitas, gente? Os moabitas eram aquele povo, juntamente com os amonitas, que foram gerados pelo incesto entre Ló e suas filhas, os moabitas e os amonitas. Ruth, uma das descendentes de Ló, né, fruto daquele incesto com suas filhas. Ruth estava ali em Moabe, e um problema, um deserto, um obstáculo começou a acontecer ali em Belém de Judá. O que? Fome, dificuldade de alimento, crise financeira. E então eles reuniram a família e falaram: olha, em Moabe eu acredito que a gente vai ter mais provisões, então vamos para Moabe. E lá eles foram, Ruth com seu marido Elimeleque, com seus filhos, Noemi, obrigado. Noemi com seu marido Elimeleque, seus filhos Malom e Quilion, foram para Moabe. E lá quem estava? Ruth, uma moabita, portanto estrangeira, portanto não tinha vínculo nenhum com o povo de Deus, ao ponto de nem era permitido na lei que houvesse esse tipo de casamento. Mas lá estava Ruth, lá estava a órfã, né, uma das noras de Noemi, e ali, passado alguns anos, Noemi fica viúva, e Malom e Quilion se casam com Ruth, órfã, mas também essas meninas ficam viúvas. Enfim, um dia Noemi fala assim: a única coisa que eu tenho que fazer é voltar de onde eu saí. Eu tenho que voltar para onde? De onde eu vim? Eu não sei, parece que Deus fez comigo aqui, Deus me destruiu neste lugar. Eu vim para cá e parece que tudo deu errado, parece que o deserto não tem fim, parece que as coisas são infindáveis. Então Noemi estava naquele dilema: quer saber, eu vou voltar para lá. Deus castigou minha família, fiquei viúva, perdi os meus filhos. E sabe o que é interessante? Esse obstáculo que Noemi passou, estava tudo nos planos de Deus, dentro daquela genealogia, daquela menina com a qual um de seus filhos havia casado. Ali estava o ventre para gerar o fruto de um dos que passariam pela genealogia e chegaria até Cristo. E Noemi, achando que ela tinha simplesmente tido um erro de percurso e que Deus havia castigado a sua família por ela ter saído de onde ela estava, que era Belém de Judá. Então, quando nós vemos
esta história de forma resumida, e então Noemi volta, e Ruth não aceita não estar com ela, Ruth volta juntamente com ela, e ali Ruth encontra um parente próximo de Noemi, que podia redimi-la, devido à lei, né? A lei era assim, a lei mosaica era assim, então um parente próximo poderia redimir, pois ela havia ficado viúva, e suscitar descendência, né, do morto. Então Boaz, aquele homem ali, rico, e tinha suas plantações, ele redime Ruth. Então Ruth e Boaz se casam, e gera, primeiro Salmão gera Boaz, Ruth e Boaz gera Obed, Obed gera Jessé, Jessé gera Davi. Às vezes o obstáculo da sua vida hoje, a maneira como você está olhando ele, talvez não te dê a noção do que Deus fará com este obstáculo. Talvez não, certeza que Ruth não teve noção do que foi aquela decisão que ela tomou ali quando Noemi falou assim, olha, eu vou voltar. E aí então Ruth ouve aquele discurso de Noemi, e ela diz assim, não insistas comigo que te deixe, e que não mais te acompanhe, aonde fores irei, onde ficares ficarei, o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Uma das coisas mais importantes que Ruth disse, foi isso. Ela não fazia parte daquele povo, ela não fazia parte daquela linhagem, não tinha nela o sangue de Abraão, tinha nela o sangue de Ló, independente do sangue que corria em suas veias, irmãos, preste atenção nisso, independente de onde você tenha chegado, independente do seu problema hoje, independente do obstáculo, seja ele impossível ou não, independente do deserto que você esteja vivendo hoje, eu quero dizer uma coisa para você, não depende de quem você foi, o que você fez, aonde você chegou, Deus está pronto para te resgatar, seja qual for o deserto, seja qual for a dificuldade, seja qual for a enfermidade, seja qual for a angústia, Ele está aqui para te resgatar. E o que aconteceu com aquela menina, resgatada por Deus para do seu ventre passar a genealogia do Salvador? Você querendo ou não, Ruth era uma moabita, era uma estrangeira, era uma mulher que para os judeus não tinha uma moral para fazer parte, mas este livro, esta Bíblia, o livro mais seguro, o livro mais confiável, o livro mais autêntico que nós podemos ter em nossas mãos, como esse livro não esconde nada, ele mostrou que por ali, pela descendência ou ascendência de Jesus, passou Tamar, passou Raabe, uma prostituta, passou Ruth, uma mulher improvável, uma mulher onde os obstáculos se tornariam impossíveis ela ser quem ela foi, e no entanto ela, no seu ventre passou o grande rei Davi, e do seu ventre veio o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Talvez da sua palavra, aí não estamos falando agora só com mães, talvez das suas palavras, do seu evangelismo, possa produzir pessoas que talvez você não tenha noção que venha a ser para esta humanidade. Mas passados anos, quem sabe, a sua existência você nem exista mais aqui nesta terra, e alguém vai dizer, olha, há muitos anos atrás, existiu uma família chamada Unidos em Cristo, onde o João, a Maria, o José, a Paula, a Cleonice, a Abadia, o Pureza, a Maressa, a Líbia, o Lucas, permitiram que o Evangelho passasse, e não ficasse preso, e não ficasse escondido. E quando nós falamos de obstáculos, quando nós falamos de problemas, quando nós falamos de tempestades,
No GECEM, na quinta-feira passada, nós vimos que não são as tempestades que afundam as naus, mas são as distrações. Não são as próprias tempestades em si, mas são as distrações, são para onde nós estamos olhando, como Pedro. Pedro estava ali olhando para Cristo, e quando ele tirou os olhos de Cristo, aquela tempestade o afundou. Enquanto Ruth estava firmada no Deus de Noemi, ela permaneceu. Enquanto Raabe se firmou no Deus daqueles espias, ela permaneceu. Enquanto você está firmada em nada menos do que no Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, você persevera. Você já percebeu isso? Que o deserto fica mais habitável, que a dor fica mais suportável e que os problemas são mais passíveis ou fáceis de suportar. Então eu te convido para se colocar de pé. Eu quero dizer para você que diante dos obstáculos impossíveis, você precisa perseverar. Diante dos obstáculos impossíveis, você precisa de disciplina espiritual. Diante dos obstáculos, das tempestades, dos problemas, muitas vezes impossíveis, você precisa de uma intervenção divina, portanto, é o momento de você buscá-la, mas você precisa de uma declaração de fé e amor a Deus, e é o que eu te convido a fazer nesta hora, que você se declare ao seu Deus, a sua fé, o seu amor. Nós estamos encerrando o culto, mas ao mesmo tempo estamos encerrando também a celebração à vida da nossa irmã Líbia, e agora eu quero que você declare a sua fé e o seu amor a Deus, independente daquilo que tem acontecido na sua vida, para que você então possa superar os próximos obstáculos que talvez seria impossível na sua vida, mas não será, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Então eu quero que você ore nesta hora, ore a este Deus, declare a sua fé a Ele, declare todo o seu amor, declare tudo aquilo que você tem no seu coração. Ore, exalte a Ele, engrandeça o nome dEle, agradeça a Ele por ter te trazido até aqui, e pede a Ele para que este deserto se torne mais curto. Pede a Ele para que este deserto não seja tão árido, não seja tão difícil, não seja tão angustiante, e que este deserto possa logo ali na frente ter fim, e você vencer mais uma vez, vencer mais esta etapa, vencer mais esta luta. Vença esta luta, vença este obstáculo, vença essa tempestade. Não deixe que o inimigo coloque suas distrações em sua mente, não se distraia, foque na palavra, foque no Deus de Ruth, foque no Deus de Abraão, foque no Deus de Davi, foque no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e Ele estará contigo, Ele te governará, Ele te instruirá, Ele te guardará de todo o mal, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém. Uma salva de palmas ao Criador, o nosso Deus, Deus dos deuses, Senhor dos senhores. E agora eu peço que você abrace e despeça e diga: Deus abençoe sua vida, Deus abençoe os seus passos, que a sua semana seja produtiva.